Uma única frase mudou para sempre a vida de um dos evangelistas mais controversos do mundo. Uma frase que Kathryn Kuhlman sussurrou nos últimos momentos de sua vida. E quando você descobrir essas palavras, vai entender por que Benny Hinn nunca mais foi o mesmo. Mas antes que eu revele esse segredo guardado por décadas, você precisa saber a verdade sobre o dia em que tudo começou. Era 1973. Benny Hinn tinha apenas 21 anos. Um jovem imigrante de origem árabe perdido numa grande cidade do Canadá. Sem direção, sem propósito. Nada indicava que ele se tornaria uma das figuras mais polarizantes do cristianismo moderno. Você já sentiu aquele momento em que uma única pessoa aparece na sua vida e muda completamente sua trajetória? Esse momento estava prestes a acontecer com Benny. Naquele dia de dezembro, algo o impeliu a entrar num grande templo onde Kathryn Kuhlman ministrava. Ele não sabia quem ela era. Não sabia que estava diante da mulher que revolucionou o ministério de cura no século XX. Ele simplesmente entrou. E então aconteceu. No momento em que Kathryn começou a orar, algo extraordinário aconteceu. O ar no templo pareceu mudar de densidade. Benny sentiu como se uma onda imensa de energia espiritual, como um raio divino, tivesse atravessado seu corpo. Suas pernas fraquejaram. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele não conseguia controlar. E então, ele caiu de joelhos. Não foi encenação. Não foi emocionalismo. Não foi sugestão psicológica. Foi algo que desafiava qualquer explicação racional. Como se o próprio Deus tivesse estendido a mão e tocado uma parte de sua alma que ele nem sabia que existia. Anos depois, ele descreveria aquele momento como o dia em que meu espírito acordou para a eternidade. Mas aqui está o que quase ninguém sabe sobre essa história. Kathryn não o notou naquela primeira vez. Ela nem sequer olhou em sua direção. Benny era apenas mais um jovem no meio de milhares. Mais um rosto na multidão. E quando a reunião terminou, ele saiu em silêncio, carregando dentro de si algo que não conseguia nomear. Durante semanas, ele não conseguiu tirar aquela experiência da mente. Era como se uma chama tivesse sido acesa em seu coração. Uma chama que começava a crescer, mesmo sem ele entender o que estava acontecendo. Você já teve uma experiência tão marcante que dividiu sua vida em antes e depois? Para Benny, aquele dezembro de 1973 foi exatamente isso. Ele começou a frequentar todas as reuniões de Kathryn naquela cidade. Sentava sempre no mesmo lugar. Observava cada gesto, cada palavra, cada movimento dela no palco. Não como um admirador, mas como alguém que estava descobrindo sua própria identidade através de outra pessoa. E foi durante a terceira reunião que algo extraordinário aconteceu. Kathryn parou no meio da oração. Seus olhos percorreram a multidão até encontrar o jovem Benny sentado na mesma cadeira de sempre. Por um momento que pareceu eterno, eles se entreolharam. E então, ela fez algo que chocou a todos presentes. Ela desceu do palco, caminhou diretamente até ele e sussurrou palavras que seriam uma mensagem que definiria para sempre seu caminho. Mas essas palavras ainda não posso revelar, porque você precisa entender primeiro o que levou a esse momento sagrado. Kathryn Kuhlman não era uma mulher comum. Nascida em 1907, ela transcendeu as barreiras sociais e religiosas de seu tempo. Numa era em que mulheres raramente pregavam, ela encheu os maiores auditórios do mundo. Numa época em que o sobrenatural era visto com desconfiança, ela trouxe a fé renovada em milagres de volta ao centro da fé cristã. Mas por trás da mulher poderosa que vemos nos registros históricos, havia alguém que carregava cicatrizes profundas. Alguém que havia pago um preço altíssimo pelo chamado em sua vida. Você sabia que Kathryn nunca se casou? Bem, na verdade, ela se casou uma vez. Com Burroughs Waltrip, um evangelista casado que abandonou a esposa e filhos para ficar com ela. A crise que abalou sua fé e reputação quase destruiu seu ministério. E a culpa
A culpa a perseguiu pelo resto da vida. É por isso que quando ela olhou para aquele jovem, Benny Hinn, ela viu algo familiar. A fome espiritual. O desejo ardente de tocar o sobrenatural. Mas também a fragilidade. A possibilidade de se perder pelo caminho. E foi nesse momento que uma intuição divina a guiou. Catherine não sabia, mas estava olhando para alguém que enfrentaria controvérsias similares décadas mais tarde. Alguém que seria criticado, questionado, até mesmo rejeitado por muitos, mas que também tocaria milhões de vidas ao redor do mundo. Era como se Deus estivesse usando aquele encontro para plantar algo específico na vida de Benny. Algo que o sustentaria através de todos os desafios e provações que viriam. Mas voltemos àquele momento crucial. Catherine se aproximou de Benny e colocou a mão sobre sua cabeça. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Você podia sentir que algo sagrado estava acontecendo. E então, ela abriu a Bíblia numa página específica. Salmos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela procurava as palavras certas. E quando encontrou, começou a ler em voz baixa, apenas para ele. Palavras que carregavam a sabedoria ancestral, transmitida por meio de uma mensagem poderosa. Mas que palavras eram essas? Antes de revelar, você precisa entender o contexto completo. Porque esse salmo não foi escolhido por acaso. Cada palavra tinha um propósito. Cada versículo carregava uma profecia para o futuro de Benny. Nos meses seguintes, algo extraordinário começou a acontecer na vida de Benny Hinn. Ele, que nunca havia pregado antes, de repente se viu ministrando para pequenos grupos. Ele, que era tímido e inseguro, começou a demonstrar uma ousadia sobrenatural. E sempre, ele carregava consigo as palavras que Catherine havia compartilhado naquele dia, como uma preciosa mensagem interior, como uma bússola espiritual que o guiava através das incertezas. Você já recebeu uma palavra profética que mudou completamente sua perspectiva de vida? Para Benny, aquelas palavras de Catherine foram exatamente isso. Mas a história não para por aí. Porque anos mais tarde, quando a influência de Benny se expandiu globalmente, quando milhões o conheciam, quando as controvérsias também haviam chegado, ele faria algo que poucos souberam. Ele voltaria para visitar Catherine. Era 1976, 3 anos depois daquele primeiro encontro. Catherine estava em seus últimos meses de vida, embora poucos soubessem disso na época. Seu corpo estava fraco, mas seu espírito continuava ardendo como fogo. Quando Benny chegou para visitá-la, ela estava sentada numa poltrona, olhando pela janela. Seus cabelos grisalhos refletiam a luz da tarde. E quando ela o viu, sorriu com uma ternura maternal que ele nunca havia experimentado antes. Foi nesse momento que ela o chamou pelo nome que marcaria para sempre a relação entre eles. "Meu filho", ela disse. "Meu filho espiritual." E então, ela fez algo que deixou Benny completamente sem palavras. Ela pegou sua Bíblia, aquela que a acompanhava por décadas, e a entregou a ele. Mas não era apenas a Bíblia. Dentro dela, marcada com sua própria letra, estava o salmo que ela havia lido para ele anos atrás. Mas agora, havia algo a mais. Anotações, reflexões pessoais, palavras que ela havia escrito especificamente para ele. E foi ali, naquele momento íntimo, que Catherine revelou o verdadeiro significado por trás daquele salmo. Por que ela havia escolhido exatamente aquelas palavras? E qual era a verdadeira profecia que ela via sobre o futuro de Benny? Suas palavras fluíram como um rio cristalino, cortando através de anos de incerteza, como uma luz iluminando um caminho nebuloso. E quando ela terminou de falar, Benny sabia que havia recebido mais do que uma bênção. Havia recebido um legado. Mas que salmo era esse? E qual era a profecia específica que Catherine viu sobre a vida de Benny Hinn? A resposta vai surpreendê-lo, porque não era o que a maioria esperaria. Não era sobre milagres. Não era sobre curas. Não era sobre multidões. Era sobre algo muito mais profundo. Algo que tocava o âmago da identidade espiritual de Benny.
Algo que explicaria tanto seus momentos de glória quanto seus momentos de fragilidade humana. Catherine sabia, mesmo naqueles primeiros encontros, que Benny enfrentaria críticas intensas, que seria mal compreendido, que haveria momentos em que ele questionaria seu próprio chamado. E foi por isso que ela escolheu aquele salmo específico. Um salmo que fala sobre a preservação divina em meio às tempestades. Sobre a identidade verdadeira quando o mundo o rotula incorretamente. Sobre permanecer fiel ao chamado, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Mas havia algo ainda mais específico naquele salmo. Uma palavra, uma única palavra, que se tornaria profética para toda a trajetória de Benny Hinn. Uma palavra que explicaria por que, décadas depois, seu ministério continuaria impactando vidas ao redor do mundo, apesar de todas as controvérsias. E essa palavra mudaria para sempre a forma como você entende não apenas a história de Benny Hinn, mas talvez sua própria jornada espiritual. Porque, no fundo, todos nós precisamos daquele momento Kathryn Kuhlman em nossas vidas. Aquela pessoa que enxerga em nós o que nem mesmo conseguimos ver. Aquela voz profética que planta sementes de destino em nossa alma. Você já parou para pensar quem foi essa pessoa em sua vida? Ou talvez você ainda esteja esperando por esse encontro divino? A verdade é que a história de Benny e Catherine nos ensina algo fundamental sobre como Deus opera. Ele não apenas nos chama, ele providencia pessoas específicas para nos preparar para esse chamado. Mentores espirituais que carregam chaves que destrancam portas em nosso destino. E no caso de Benny Hinn, aquela chave estava escondida nas palavras de um salmo antigo. Palavras que ressoariam através de décadas de ministério. Palavras que o sustentariam nos momentos mais difíceis e o humilhariam nos momentos de maior sucesso. Mas antes de revelar essas palavras sagradas, você precisa entender o que aconteceu nos últimos momentos de vida de Kathryn Kuhlman. Porque foi ali, na beira da eternidade, que ela deu a Benny a interpretação final daquele salmo. Era fevereiro de 1976. Kathryn estava internada em um hospital em Pittsburgh. Poucos sabiam da gravidade de seu estado. E entre esses poucos estava Benny Hinn. Ele havia voado de uma grande cidade do Canadá especificamente para vê-la. Sabia que talvez fosse a última oportunidade. E quando entrou naquele quarto de hospital, encontrou uma mulher fisicamente frágil, mas espiritualmente mais vibrante do que nunca. Os olhos dela se iluminaram quando o viu. Era como se ela estivesse esperando por aquele momento. Como se houvesse algo importante que ainda precisava transmitir. E então, ela pediu para que ele se aproximasse. Sua voz estava fraca, mas suas palavras carregavam uma autoridade profética que cortava através da fragilidade física. Benny, ela sussurrou. Você lembra do salmo que compartilhei com você? Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu quero que você entenda algo que nunca te disse antes. Ela continuou. Aquele salmo não era apenas para você. Era para este momento, para o que está por vir. E então ela revelou algo que mudaria para sempre a compreensão de Benny sobre seu próprio chamado. Algo que ele guardaria como o tesouro mais precioso de sua vida espiritual. O salmo que dei a você. Ela disse com dificuldade. Era o Salmo 139. Mas não apenas qualquer versículo. Os versículos 13 a 16. E quero que você entenda por que o Espírito Santo me levou especificamente a essas palavras. Ela fez uma pausa, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia perceber. Esses versículos não falam apenas sobre formação física, Benny. Eles falam sobre formação espiritual. Sobre como Deus tece não apenas nosso corpo, mas nosso destino, nosso chamado, nossa identidade mais profunda. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava tendo uma revelação sobre a soberania criativa de Deus. Benny se inclinou para ouvir melhor. Cada palavra era preciosa demais para perder. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei,
Porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Pare, respire fundo, deixe essas palavras penetrarem em sua alma, porque o que Catherine estava prestes a dizer mudaria não apenas a vida de Benny, mas talvez a sua também. Benny, ela continuou, quando eu li esses versículos para você naquele primeiro dia, eu vi algo, uma visão profética. Vi que Deus te formou de uma maneira específica. Te teceu com fibras espirituais que muitos não entenderiam. Te deu uma sensibilidade ao sobrenatural que assustaria alguns e inspiraria outros. Ela pausou. E seus olhos ganharam uma intensidade que transcendia sua fragilidade física. Mas a palavra que mais marcou meu espírito foi tekeste. No hebraico original, é sakak. Significa entrelaçar, como um tecelão que combina fios diferentes para criar um padrão único. Deus não te fez em série, Benny. Ele te teceu como uma obra de arte única. Cada experiência de sua vida, cada dor, cada alegria, cada momento de confusão. Tudo são fios sendo entrelaçados numa tapeçaria que só ele pode ver completamente. Suas mãos tremiam, mas sua voz ganhava força. Você vai ser criticado por ser diferente. Vão questionar seus métodos porque não seguem o padrão tradicional. Vão duvidar de sua autenticidade porque sua unção não se parece com a de outros. Mas quero que você se lembre, sempre, Deus te viu antes mesmo de você nascer. Ele escreveu seus dias no livro dele, antes que você respirasse pela primeira vez. E o que ele teceu, ninguém pode destecer. E então ela disse algo que dissipou qualquer dúvida que Benny pudesse ter sobre seu futuro. A palavra que recebi sobre você foi tecido. Você foi tecido de forma assombrosamente maravilhosa para este tempo específico, para esta geração específica, para tocar vidas que ninguém mais conseguiria tocar. Naquele momento, Benny compreendeu por que aquele salmo havia marcado tanto sua vida. Não era apenas sobre formação, era sobre identidade divina. Era sobre aceitar que Deus o havia criado de uma forma única, mesmo que isso significasse não se encaixar nos padrões convencionais. Você já lutou contra a sensação de ser diferente? De que seu chamado não segue os moldes tradicionais? A mensagem de Catherine para Benny é a mesma que ressoa para cada um de nós. Você foi tecido de forma assombrosamente maravilhosa. Mas a história não termina naquele quarto de hospital. 3 dias depois, Catherine Kuhlman entregou sua alma ao Criador. Morreu em 20 de fevereiro de 1976, deixando um legado que ecoaria através de gerações. E Benny carregou consigo não apenas suas palavras, mas a responsabilidade de honrar o que ela havia plantado em sua vida. Nos anos seguintes, o ministério de Benny explodiu de forma sobrenatural. Cruzadas em estádios lotados, milhões de pessoas tocadas, curas documentadas, vidas transformadas. E sempre, sempre, ele se lembrava das palavras de Catherine sobre ser tecido de forma assombrosamente maravilhosa. Mas também vieram as controvérsias, as críticas, os questionamentos sobre seus métodos, os ataques à sua personalidade. E em cada um desses momentos, Benny voltava ao Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Essa frase se tornou sua âncora. Lembrava-o de que Deus o havia visto e aprovado antes mesmo de qualquer crítico humano formar uma opinião. Que sua identidade não dependia da aprovação dos homens, mas da aprovação daquele que o havia tecido. Você percebe o poder dessa revelação? Em um mundo onde somos constantemente julgados pela aparência, pelos resultados, pelos métodos,
Há algo profundamente libertador em saber que Deus nos viu, ainda informes, e disse: "Isso é bom." E aqui está algo que poucos sabem sobre Benny Hinn. Durante os momentos mais difíceis de sua vida ministerial, quando os ataques eram mais intensos, quando teólogos questionavam seus métodos, quando a mídia distorcia suas palavras, ele criou um ritual pessoal que se tornou sua âncora espiritual. Toda manhã, antes de qualquer outra atividade, antes de ler e-mails, antes de verificar notícias, antes mesmo de tomar café, ele abria sua Bíblia no Salmo 139 e lia em voz alta os versículos 13 a 16. Mas não apenas lia, ele personalizava cada palavra, transformando o texto numa declaração profética sobre sua própria identidade. Tu formaste meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso, eu o fui formado. Não como uma superstição, não como uma fórmula mágica, mas como uma forma de realinhar sua identidade com a verdade de Deus, antes de enfrentar as mentiras do mundo. Como uma maneira de lembrar quem ele era na eternidade, antes de confrontar quem as pessoas diziam que ele era no tempo. E sabe o que acontecia? Mesmo nos dias mais turbulentos, mesmo quando as críticas pareciam ensurdecedoras, havia uma paz sobrenatural que descia sobre ele. Uma confiança que não vinha de si mesmo, mas daquelas palavras proféticas que Catherine havia plantado décadas antes. Isso nos ensina algo profundo sobre o poder das palavras proféticas. Elas não são apenas para o momento presente. São sementes plantadas para as estações futuras, especialmente para as estações de tempestade. Mas há algo ainda mais profundo nessa história que precisa ser compreendido. Catherine não apenas deu a Benny um salmo, ela lhe deu uma hermenêutica, uma forma de interpretar sua própria vida através das lentes da soberania divina. Uma maneira de entender que cada crítica, cada controvérsia, cada momento de dúvida eram parte do processo de tecelagem que Deus estava fazendo em sua vida. Você já pensou na sua vida dessa forma? Como se cada experiência, boa ou ruim, fosse um fio sendo tecido numa tapeçaria maior que você ainda não consegue ver completamente? Essa foi a verdadeira profecia de Catherine. Não que Benny seria famoso, não que teria um grande ministério, mas que ele aprenderia a ver sua vida através dos olhos de Deus. A entender que foi assombrosamente, maravilhosamente formado para um propósito específico. E quando você compreende isso sobre sua própria vida, algo fundamental muda. Você para de tentar se encaixar nos moldes de outras pessoas. Para de se comparar com ministérios ou chamados diferentes. Para de se desculpar por ser quem Deus o fez ser. Nos últimos anos de sua vida, Benny Hinn fez algo que surpreendeu muitos. Ele começou a compartilhar publicamente a história de Catherine e do Salmo 139. Não como uma forma de se justificar, mas como uma forma de honrar o legado daquela que ele chamava de mãe espiritual. E toda vez que ele contava essa história, algo interessante acontecia. Pessoas na audiência começavam a chorar, não por emoção superficial, mas porque algo profundo ressoava em suas almas. A verdade de que elas também haviam sido tecidas de forma assombrosamente maravilhosa. Você sente isso agora? Essa ressonância profunda de que sua história também é uma história de tecelagem divina? Mas há um último elemento dessa história que precisa ser revelado. Algo que Catherine sussurrou para Benny naqueles momentos finais no hospital. Algo que ele guardou em segredo por décadas. Benny, ela disse, com os olhos já vidrados pela proximidade da eternidade, mas com uma clareza profética que parecia vir diretamente do trono de Deus. Um dia você vai entender que eu não fui enviada para te dar um ministério. Qualquer pessoa pode ter um ministério. Fui enviada para te dar uma identidade. E essa identidade será a raiz de tudo que brotará em sua vida. Ela fez uma pausa, respirou com dificuldade e continuou com uma intensidade que marcaria Benny para sempre. Quando você compreender completamente essa identidade,
Quando ela se tornar mais real para você do que qualquer crítica ou elogio humano, você será capaz de dar a outros o que eu dei a você. Não técnicas ministeriais, não métodos de cura, mas a revelação profunda de quem eles são aos olhos de Deus. Está. Ela segurou a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Procure pelos que se sentem mal formados pelo mundo, pelos que acreditam que foram feitos errado, que não se encaixam nos moldes religiosos tradicionais, que carregam chamados que outros não entendem. E diga a eles o que estou dizendo a você. Vocês não foram erros de fabricação. Vocês foram obras-primas tecidas de forma assombrosamente maravilhosa, para propósitos que ainda não foram totalmente revelados. E então ela fechou os olhos e adormeceu. 3 dias depois, estava na presença daquele que a havia tecido. Mas suas palavras continuaram ecoando, e continuam ecoando até hoje. Porque a verdade é que todos nós precisamos ouvir isso. Em um mundo que constantemente nos diz que não somos suficientes, que precisamos ser diferentes, que nossos chamados não são válidos se não seguem determinados padrões. Precisamos da declaração profética do Salmo 139. Você foi visto por Deus antes de ser formado. Seus dias foram escritos no livro dele antes de você respirar pela primeira vez. Você foi tecido de forma assombrosamente maravilhosa para esta geração específica. E talvez, assim como Benny encontrou sua mãe espiritual em Kathryn Kuhlman, você também precise encontrar ou se tornar alguém que plante essas verdades na vida de outros. Porque, no final, não é sobre ter um grande ministério. Não é sobre ser famoso ou reconhecido. É sobre viver na plenitude da identidade que Deus teceu em você desde antes do início dos tempos. É sobre olhar no espelho toda manhã e declarar: eu fui assombrosamente, maravilhosamente formado. É sobre enfrentar as críticas e lembrar: Deus me viu ainda informe e aprovou. É sobre abraçar sua unicidade, em vez de tentar se moldar às expectativas alheias. E é sobre entender que sua história, assim como a de Benny e Kathryn Kuhlman, é parte de uma tapeçaria maior que Deus está tecendo através das gerações. Quando Benny Hinn pega o microfone hoje e declara cura sobre multidões, quando impõe as mãos e vê milagres acontecerem, quando enfrenta críticas e permanece firme em seu chamado, ele está operando a partir daquela identidade que Kathryn Kuhlman plantou nele através do Salmo 139. Não é sobre técnica ministerial. Não é sobre carisma pessoal. É sobre alguém que aprendeu a viver na verdade de quem Deus disse que ele era, antes de qualquer outra voz tentar defini-lo. E essa é a verdadeira herança de Kathryn Kuhlman. Não apenas os milagres que ela operou, não apenas as multidões que ela alcançou, mas a identidade profética que ela plantou na vida de um jovem imigrante de origem árabe, que se tornaria um dos evangelistas mais influentes do mundo. Uma identidade baseada numa verdade simples, mas revolucionária. Você foi tecido de forma assombrosamente maravilhosa. Agora, enquanto essas palavras ecoam em sua alma, enquanto a história de Kathryn Kuhlman e Benny ressoa em algum lugar profundo do seu espírito, pergunto: qual é a palavra profética que Deus está querendo plantar em sua vida através desta história? Talvez você tenha passado anos se sentindo como um estranho na própria casa. Talvez seu chamado não se pareça com o de ninguém que você conhece. Talvez você tenha sido criticado por ser diferente demais, ou intenso demais, ou sensível demais ao espiritual. Talvez você se sinta como se tivesse sido feito com peças que não se encaixam no quebra-cabeça do cristianismo tradicional. Se esse é você, então esta história não chegou até você por acaso. Ela é uma palavra profética sussurrada do céu diretamente para sua alma. Você não é um erro. Você não é um acidente. Você não precisa se desculpar por quem Deus o fez ser. Talvez seja a hora de parar de tentar se moldar às expectativas de outras pessoas
e começar a abraçar o projeto original que Deus tinha em mente quando te teceu. Talvez seja a hora de entender que sua diferença não é um defeito, mas uma característica distintiva, que sua sensibilidade não é fraqueza, mas antena espiritual, que seu jeito único de se conectar com Deus não precisa ser validado por ninguém além dele próprio. Porque, no final, a história de Kathryn Kuhlman e Benny não é apenas sobre eles. É sobre todos nós que precisamos desesperadamente ouvir que fomos vistos, aprovados e tecidos pela mão do próprio Deus. E talvez, apenas talvez, você seja a próxima pessoa que Deus usará para plantar essa verdade na vida de alguém que está se sentindo mal formado pelo mundo. Talvez sua Kathryn Kuhlman ainda esteja por vir. Ou talvez você seja a Kathryn Kuhlman que alguém está esperando encontrar. O Salmo 139 não era apenas para Benny Hinn, era para você também. Você foi tecido de forma assombrosamente maravilhosa. E é hora de viver como se acreditasse nisso de verdade.